Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil. Pessoal, hoje a gente tem uma pergunta lá do Rio de Janeiro, lugar bonito. Quem mandou para nós foi a Rosa. E a Rosa do Rio, RR, Rosa do Rio, mandou para nós o seguinte: qual o principal método de meditação? Não, perdão. Qual o principal método de mediação? O melhor método para orar a Deus? E qual é o método utilizado pelos cabalistas? Haha. Rosa, minha amiga, o melhor método para alcançar o Criador e que é utilizado pelos cabalistas é a Kabbalah. Né? Mas eu sei, né? Meio óbvio, mas não é exatamente isso que você está querendo saber. Como é que a coisa toda funciona? Né? É isso que deve estar motivando aí a sua questão. Veja, a gente pode pensar em uma série de práticas espirituais que a gente tem, mas o que a Kabbalah vai ensinar para nós definitivamente é que para a gente poder se aproximar de Deus, a gente precisa desenvolver em nós características que inicialmente não nasceram conosco, ok? Para dar alguns exemplos assim, que eu gosto de dar exemplo para as pessoas entenderem melhor, pensa aqui o seguinte: se um garotinho, uma criança, perguntasse a você, que é adulto, falar assim, olha, como eu faço, sei lá, para me tornar um astronauta, né? Vai falar, olha, a primeira coisa você tem que estudar, né? Tem que ter um curso superior, não deve falar só uma língua, provavelmente você tem que ter uma formação na área de ciências, física, engenharia ia ajudar bastante. Depois você teria que, de alguma maneira, estar próximo aí de alguma agência espacial, arrumar um trabalho, se candidatar de alguma maneira numa agência espacial, né? Ter as formações adicionais, as especializações que são requeridas, e aí talvez você tenha uma chance. Né? Se alguém perguntasse como eu faço para ser uma bailarina, né? Se uma criança perguntasse como é que eu faço para dançar balé, olha, a primeira coisa é começar a estudar numa escola de balé agora e depois uma academia de balé. E se você realmente tiver jeito para coisa, gostar disso, vai ter muita dedicação, é alguma coisa que exige muita disciplina. E quando você for adulta, experimentada, você vai estar plenamente desenvolvida e vai conseguir ser uma grande bailarina. A gente precisa galgar esses degraus que nos separam da onde a gente quer chegar, no nosso mundo físico mesmo, gradualmente. A gente tem que fazer a primeira conquista, a segunda conquista e ir avançando assim. Né? Para a gente alcançar o Criador, nessa metáfora, vamos imaginar que funciona da mesma maneira. Por isso que a Bíblia fala sobre a escada de Jacó. Deixou isso como exemplo para nós. Né? Jacó adormeceu sobre uma pedra, né? Usou uma pedra como travesseiro, digamos assim, e teve um sonho onde ele viu uma escada, onde os anjos subiam e desciam, e que o trono do Criador estava no topo dessa escada, lá nos céus. Então, se eu quiser subir essa escada de Jacó, cada degrau que a gente sobe é como se fosse cada uma dessas conquistas que a gente deu aqui no exemplo do nosso mundo. Eu preciso ter algumas conquistas espirituais que vão me dando características que eu ainda não possuo, características espirituais. Não basta a gente fazer caridade, fazer oração, acender incenso, acender vela, rezar novena, frequentar a igreja, frequentar a sinagoga. Isso não é suficiente. Isso é parte da nossa religiosidade, mas o que realmente movimenta o ser humano na direção do Criador é a aquisição de qualidades que o ser humano naturalmente não possui. À medida em que eu adquiro essas qualidades, eu vou me tornando mais compatível com a espiritualidade, e cada grau de aumento dessa compatibilidade é como se fosse subir um degrau nessa escada de Jacó. E cada degrau que você sobe, você está mais próximo de Deus. Se conseguir subir todos os degraus, você vai ter uma compatibilidade completa e vai estar face a face com ele. Entendeu? Bem simples. Se a gente fizer um exemplo reduzido aqui, imagina aqui o seguinte: imagina que você tem um cãozinho, em casa é um animal, né? Ele pertence a outro reino, né? A gente tem lá o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o humano. O que seria necessário para o Totó virar um ser humano? Ele precisaria ser, agir, pensar e sentir como um ser humano. A gente tem uma certa conexão com os animais, uma certa aproximação com eles através dos nossos instintos.
certo? Agora, o cachorrinho mais inteligente, aquele que entende tudo que a gente fala, que percebe os nossos movimentos, que sabe quando a gente está triste, quando a gente está feliz, aquele que já está sendo meio humanizado até de tanto viver com o ser humano, a gente percebe que na medida em que o cachorrinho se desenvolve, que ele percebe todas essas coisas e que ele entende aquilo que a gente fala, a relação com ele fica mais... aumenta de intensidade. Se o cachorrinho não entende nada do que a gente disse, não obedece absolutamente nada do que a gente comanda, se ele não tá nem aí pra gente, a gente tem muita relação com esse cachorrinho, entendeu? Mas quanto mais esperto ele for, melhor a nossa relação com ele. O que eu tô querendo dizer nessa metáfora aqui? Que quanto mais o cachorro entende e se compatibiliza com o ser humano, melhor é a nossa relação com ele, mais fluida fica a nossa relação com ele. Então, imagina que esse cachorro um dia pudesse evoluir ainda mais, né, ultrapassar todos os limites de qualquer treinamento, e ele começasse a falar algumas palavras, nem que fosse apenas sim ou não. A gente ia saber um monte de coisa a respeito do cachorro, e ele também a nosso respeito, simplesmente se ele fosse capaz de dizer sim ou não. Por exemplo, quando você percebesse o seu cachorro doente, você não ia ter que ficar tentando adivinhar onde é que dói. Você ia falar, dói na pata? Ele ia dizer não. Dói o ouvido? Ele ia dizer não. Dói a barriga? Ele ia dizer sim. Fala, pronto, já sei que ele está com dor de barriga. Então, entendeu? Eu sei que é um exemplo bobo, mas desta maneira, quanto mais o cachorro for parecido com o ser humano, maior é a nossa adesão com ele. Entende? Então, para alcançar o Criador, o melhor método é a sabedoria da Kabbalah, que vai ensinar para nós como é que a gente, como nesse exemplo aqui que eu dei, nessa metáfora aqui, como é que a gente adquire as qualidades do superior, daquilo que é superior a nós, e ao adquirir ou ao desenvolver essas qualidades, esse repertório que não existe em absoluto em nenhum ser humano quando ele nasce, é nessa mesma medida que a gente se aproxima de Deus. E para fazer isso, não tem outro jeito, tem que estudar Kabbalah. Tá bom? Pessoal, continue mandando suas perguntas, deem uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque sempre tem ali uma oportunidade para você estudar com a gente. Se você estiver ouvindo o programa pela Rádio Soar, que também tem aqui na descrição do vídeo o link para você ouvir boa música. Se você estiver ouvindo o programa pela Rádio Soar, mande as suas perguntas através do WhatsApp e não deixe de clicar no banner da rádio para conhecer a página da Escola de Kabbalah Brasil e escolher lá o plano que você achar mais adequado para você começar a estudar com a gente. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.